te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e paz para todos. Porque a palavra pequenininha de duas letras, fé, já é dita pelo próprio Espírito. Guardar um pouquinho. Capítulo 11, do versículo 1. Né? Porque paz e graça, Angélica. Fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Bom dia, graça e paz. Com a redundância, porque Vamos, nessa manhã, né, meditar na palavra de Deus. E nessa manhã eu estava terminando a minha devocional e algo que Deus tratou ao meu coração e eu quero estar compartilhando com você nessa manhã, tá certo? Uma palavra da parte do Senhor. Estou começando o livro de Jeremias, o livro de Jeremias, estou começando a ler o livro de Jeremias, terminei Isaías e nessa manhã, quando eu estava meditando, Deus trouxe uma palavra no meu coração. Na verdade, duas palavras, né? Eu sei que muitas vezes é tão conhecido, e eu até também já ministrei nessa palavra de Jeremias, mas eu quero falar dela e também ir mais um pouco além daquilo que o Senhor estava falando aqui, o que o Senhor está falando ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Então vamos orar ao Senhor, né? Fecha aí os teus olhos, né? Vamos nos derramar diante da presença do Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos te render graças porque o Senhor tem sido bom, porque a tua bondade tem nos envolvido a cada instante. Paizinho querido e Deus amado, nós te pedimos a tua direção para esta palavra, ó Deus, uma palavra revelada que traga alimento, traga, ó Deus, força, entendimento, ó Deus, e crescimento em nossas vidas. Que a tua palavra nesta manhã venha produzir em nós, ó Deus, frutos dos teus milagres, da tua revelação sobre as nossas vidas. Santo Espírito de Deus, que o Senhor tome os meus lábios nesta manhã e utilize a minha vida da maneira que o Senhor te apraz, ó Pai. Em nome de Jesus, que a cada pessoa que esteja ouvindo, ó Deus, e que vai ouvir essa mensagem, ó Deus, possa estar com o ouvido do Espírito Santo bem sensível, Pai, para ouvir e o coração disponível a receber da tua parte, Deus, o que nesta manhã o Senhor deseja para as nossas vidas. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês, né? Paz, Jana, paz, Andréa, paz, Senhor, pastora Cris, paz, Senhor, Camilinha, paz, Senhor, Ivanilza, né? Deus abençoe, paz, Senhor, Bruninha. Muito bem-vindo a todas. Queria compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã. Gostaria que, se você pudesse abrir aí a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, e o versículo 5, que vai dizer assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quando nessa manhã eu já tinha terminado ontem o livro de Isaías, ia começar o livro de Jeremias, e eu logo lembrei dessa palavra, e ontem eu até citei, na verdade, em algumas ministrações eu sempre cito, né, esse texto de Jeremias, porque é um Deus que ele tem velado, né, por sua palavra. É um Deus que tem o cuidado, né, de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado para as nossas vidas. Quando ele tem falado algo, ele diz, né, que ele é poderoso para cumprir aquilo que ele está falando. E acontece que, não sei, Jana está falando para mim que travou. Não sei se foi para todo mundo. E existe também em relação aos outros. E
Foi para todo mundo? Não sei. Pai Senhor, Beza. Paz do Senhor, não sei. A Vanessa colocou aí paz para Tati, não entendi. Está normal, pronto. Então sai e entra de novo, Jana, que eu acho que foi o teu que travou, minha flor. Quando o Senhor, né? Quando o Senhor estava falando comigo e eu logo pensei, a pastora Adriana logo pensou, disse, Senhor, o Senhor quer que eu fale mais uma vez sobre o que o Senhor vela por sua palavra. O Senhor disse, não, nesta manhã eu quero que você fale algo que eu desejo tratar com a sua vida e com a vida de todos. E esse versículo vai dizer, antes de formar no ventre, antes de você nascer, Deus já tinha escolhido, Deus já tinha traçado um plano para mim e para você, antes de tudo. Antes de a promessa se cumprir na tua vida, antes Deus já sabia, Deus já tinha preparado, Deus já tinha projetado para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías que antes que houvesse dia, eu sou. Quem pode escapar das minhas mãos? Operando eu, o Senhor, dizendo, quem impedirá? Antes de todas as coisas, antes de você chegar no ventre, o próprio salmista Davi, no Salmo 139, ele diz, antes de ser formado, tu me viste, quando eu ainda não tinha forma alguma. Sabe que nesta manhã Deus quer dizer para mim e para você, antes de tudo isso acontecer, antes de tudo acontecer e a gente passar por algumas coisas, nada pegou Deus de surpresa. Eu e você, sim, limitados, somos pegos de surpresa. O Brasil, o mundo não estava esperando e foi pego de surpresa. Mas antes de tudo isso acontecer, o Senhor já sabia. Antes que eu e você nascesse, Deus já tinha traçado todos os nossos caminhos. Tinha colocado o seu propósito estabelecido em nossas vidas. E o Senhor, quando vai fazer o chamado para Jeremias, o Senhor começa dizendo antes. Ou seja, dizendo, olha Jeremias, não adianta, né, você questionar, não adianta você querer entender, porque antes de tudo isso, e antes disso ser revelado para a tua vida, antes de ser o chamado para a tua vida, eu quero dizer que antes disso tudo, antes de eu falar para você, Jeremias, antes de Deus te chamar, eu já te conhecia. Entende o que nesta manhã Deus deseja tratar comigo e com você? Quando Deus estava falando ao meu coração, Ele disse, antes que o milagre aconteça na sua vida, Deus já sabia. E por isso, Deus, por sua misericórdia, envia vasos, fala por intermédio de vasos, principalmente pelo intermédio da sua palavra, que é genuína, que é verdadeira, né? O homem pode falhar, pode até acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, porém, Deus, Ele vela pela sua palavra, por aquilo que Ele está falando para mim e para você. Portanto, nessa manhã, o Senhor está dizendo ao meu coração, para eu compartilhar com você que está aí. Antes de tudo isso acontecer, antes que o milagre chegue na tua vida, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha estabelecido, Deus já sabia. Tudo começa no antes de Deus. Quando nós vemos, quando Deus cria o universo, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Não existia nada. Mas antes de Deus
falar com a sua palavra, de dizer, haja firmamento, haja mar, dele dizer por intermédio da sua palavra, da sua boca, ele fala e tudo passa a existir. Antes, Deus já existia. Deus é o Deus de antes, querido. Você precisa entender. Você precisa entender que o Deus que eu e você serve é um Deus de antes. Não é de ontem, é de antes. Ou seja, princípio, começo. Ele é a essência. E muitas vezes eu e você não consegue compreender. E por isso que quando Deus vai chamar Jeremias, ele começa dizendo para Jeremias, antes de você se formar, ou seja, quando você não era nada ainda, e não é o sentido nada desprezível, dizendo assim, você é um nada, como muitas vezes a gente usa esse termo, não, ele estava dizendo que ainda não existia Jeremias ainda não tinha sido formado no ventre. Jeremias ainda não tinha nascido. Jeremias não tinha sido visto pela sua mãe, pelos seus pais, pelos seus amigos. Mas antes disso, antes dele chegar, Deus já tinha escolhido. Deus já tinha o separado antes. Deus nessa manhã me traz aqui para te dizer que Deus é o Deus de antes de tudo acontecer, até o teu milagre. Deus está dizendo, eu sou antes do teu milagre. Nada pega Deus de surpresa. Eu fico maravilhada assim, né? Mas quando Deus estava falando comigo essa palavra antes, firmando sempre antes que houvesse um milagre, o Senhor eu fiquei analisando e eu disse, meu Deus, é mesmo como somos limitados. Porque muitas vezes Deus vai usar o vaso, a gente vai fazer campanha, Deus vai usar os seus instrumentos para falar para nós, mas quando nós estamos diante do milagre, ficamos como está lá o povo de Israel cantando no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Querido, mesmo Deus prometendo, mas quando chega o milagre na nossa vida, muitas vezes nós nos surpreendemos. Nós não só surpreendemos, ficamos surpresos quando estamos em provações e tribulações. Não, querido, mas quando o milagre também acontece, mesmo Deus falando, né? E eu vou mais uma vez, né, usar a pastora Cris como exemplo, né? Quando a gente, ela liga para mim, ela compartilha muito do que Deus tem falado, né, para a vida dela, o que Deus tem feito. E tanto ela como eu, a gente fica surpresa, a gente fica alegre. E eu sempre, né, até digo assim a ela, ei, que Deus falou. Ou ela também diz, tu lembra que Deus falou isso? Mesmo Deus falando, ficamos surpresos quando o milagre acontece. Você está compreendendo o que Deus nessa manhã está falando para você? O que Deus está querendo dizer para você nesta manhã? Ele está dizendo, antes Deus conhecia. Antes de você nascer, antes de você se formar, Deus já tinha escrito todos os teus dias. Está lá. O salmista, Salmo 139, ele vai cantar, ele vai dizer, e tu escrevesse todos os teus dias, quando nenhum deles havia sido escrito, havia acontecido. O Senhor está dizendo, olha, antes que houvesse dia, antes de chegar esse dia, antes de acordar dia mesmo, por exemplo, está noite e o Senhor está falando já do dia de hoje. Era noite ontem e Deus já estava dizendo, eu sei o dia de amanhã, hoje é sexta-feira. E Ele está dizendo, antes que chegasse a sexta-feira, eu sou. Quem pode escapar das minhas mãos? Querido, a sexta-feira, o sábado, o domingo, o amanhã
manhã, o dia que amanhece, não pega Deus de surpresa, porque Ele tem tudo preparado, tudo determinado para a minha vida e para a sua vida. Porque Ele é um Deus de antes de todas as coisas, antes de o dia arraiar, antes de o choro chegar, antes do milagre chegar, Ele é. Você entende o que Deus está falando para você nessa manhã? Você está compreendendo o que Deus está querendo tratar com a tua vida nesta manhã? Antes até, querido, de você duvidar do poder de Deus, antes até de você questionar, Deus já era, Deus já sabia. Não pega ninguém de surpresa, não. Pega mim, pega você, que muitas vezes é falho, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, e somos limitados. É algo que Deus tratou com a minha vida, que Deus falou comigo. Uma certa vez eu parado e o Senhor falou assim para mim: filha, veja o quanto você é limitado. Por isso que às vezes me chateia muito quando alguém vai me acusar de algo que eu não sou. Quando alguém vai apontar o seu dedo sujo para a minha vida. Né? E porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida. E eu sei, querido, que eu me alegro quando eu vejo, quando Deus me usa por sua misericórdia, e eu vejo cumprir a alegria do meu coração. Em nenhum momento é vaidade, mas a alegria do meu coração, porque eu olho para quem eu sou e olho para o Deus que é. Como é que um Deus tão grande, tão imenso, pode usar um vaso tão pequenininho? Como é que essa glória consegue comportar num vaso tão pequeno? E eu lembro que certa vez o Senhor falou para mim, disse: filha, eu sem entender nada do que estava passando, e o Senhor falou ao meu coração: filha, escuta uma coisa. Você sabe, eu estava no quarto, e ele falou assim para mim: você sabe o que acontece no outro cômodo? Na mesma casa, eu aqui na minha casa. Mas você se conhece, você consegue ver, filha, o que pode estar passando lá no outro quarto, lá na sala, lá na cozinha, se alguém estiver fazendo alguma coisa. Não consigo, Deus. E o Senhor me ensinou, disse: pois é, filha, mas eu consigo ver, eu consigo enxergar, eu consigo ver a tua vida aqui, clamando por alguém lá. Eu consigo ver, filha, quando você ora pela vida dos outros, e eu vejo a aflição do outro lá, e levanto você para orar lá, porque eu vejo. Sabe por quê? Porque eu não sou limitado, filha, você sim, mas eu não. Porque antes de tudo isso acontecer, eu sou, o Senhor diz. O Senhor diz para Jeremias: antes de te formar no ventre, eu sou, eu já te conhecia. E sabe, querido, que esse conhecer de Deus é conhecer mesmo, porque nós temos o hábito de dizer, e é verdade, muitas vezes, e eu principalmente, que eu uso muito isso: você não me conhece. Às vezes alguém diz algo de mim, e eu respondo: você não me conhece. Mas existem pessoas que a gente tem afinidade, aproximação, que às vezes até quando eu olho, a pessoa diz, né? A pastora não gostou, a pastora não quis isso. E eu nem falei, bastei só olhar, porque leva um nível de... Não, leva um nível de intimidade. Te amo, Andréa. Leva um nível, se foi pra mim, eu te amo. Mas também se não for, eu te amo também. Né? Leva um nível de intimidade, querida. Sabe? E muitas vezes nós precisamos entender que mesmo antes de nós nos formarmos, de sermos, de acharmos que nos conhece, o Senhor diz: eu conheci. E quando Deus estava dizendo aqui para Jeremias, sabe o que ele estava querendo dizer? Eu conhecia você. Antes de você ser formado, eu conhecia você. Porque ele sabia como os historiadores, aqueles que cursam, a gente vai saber que Jeremias é conhecido como profeta chorão. Não é?
As pessoas dizem, né? Jeremias, o profeta, chorou. Porque pense no profeta que chorava, né? Era Jeremias. Quando você lê o texto em seguida, né? Observe que aí ele diz assim, ó, eu conhecia, ou seja, ele conhecia que Jeremias já ia rebater, porque ele conhecia as características de Jeremias, ele sabia quem era Jeremias, o que Jeremias ia falar, porque o salmista, no Salmo 139, diz, ainda a palavra não me chegou à boca, tu já conhecia um Deus que conhece antes. Você está compreendendo? Dá um glória para Jesus, para mim não. Para Jesus, se você está entendendo a palavra de Deus nessa manhã para a tua vida. Antes de tudo isso, Deus te conhecia. Antes disso tudo, Deus te conhecia. Ele diz, olha, antes de você nascer, eu separei. E quando a gente vai ver o que acontece, Jeremias vai dizer o seguinte, Jeremias vai falar, ele dizer assim, Senhor soberano Deus, eu não passo de uma criança. Mas observe que Deus começa o texto dizendo, antes de te formar, eu te conhecia. Antes de tu nascer, eu te separei. Foi antes de ser revelado para Jeremias o que Deus e qual era o propósito de Deus para a vida dele, Deus já conhecia, querido. Portanto, eu quero te dizer que antes de você pensar, antes de você até chegar a palavras na tua boca, Deus já sabe. Antes de você até declarar até para alguém, antes de você dizer para alguém o teu sofrimento, a tua dor, porque geralmente é isso, na hora de receber a bênção se cala, mas quando está a pedir, né, aí sabe falar, mas quando recebe fica mudo, né, não sabe glorificar porque tem um espírito mesquinho, um espírito invejoso, que não consegue ver a honra do outro, que não consegue ver Deus honrando o outro. Alguém que está com o coração quebrantado diante do Senhor, que sabe, tem procurado obedecer, andar aliado com a palavra de Deus, querido. E o que acontece? Ele diz, antes disso tudo acontecer, eu te conhecia. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Antes de tudo isso, Deus está falando para mim e para você. Antes disso tudo, eu te conhecia. Antes disso tudo acontecer, eu já tinha traçado um plano, não me pegou de surpresa não. Antes disso tudo, não me pegou de surpresa. Você entende o que Deus está falando para você nessa manhã? Se você consegue compreender, comece a glorificar o nome do Senhor nesta manhã. Foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã, para mim e para você. Antes que o milagre de Deus aconteça, antes que eu e você seja surpreendido com o que Deus vai fazer, com o que Deus vai realizar, com a maneira que Deus vai trazer, com a maneira que Deus vai realizar, o Senhor está dizendo, antes disso tudo, eu já separei, eu já determinei isso para a tua vida. Não pega Deus de surpresa, não. Entende o que Deus está falando com você nessa manhã. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa ter recebido a palavra de Deus e guardada no teu coração. Antes de qualquer coisa, Deus já sabe tudo, tem o controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por cada vida que neste momento entra nessa live, ó Pai. Cada pessoa que, se eu conseguir, né, gravar, salvar essa live, vai alcançar outras vidas, Pai. Que a Tua palavra seja alimento, seja refrigério para essas vidas. Que, ó Deus, encontre em cada coração, ó Deus, resposta, ó Deus, uma terra
produtiva, onde a tua palavra possa ser, ó Deus, semeada e ela venha produzir fruto, porque a tua palavra produz sim fruto, Pai, mas depende também do solo onde ela vai cair. Que o nosso coração nesta manhã possa estar airado pelo Espírito Santo de Deus, regado pelo Espírito Santo de Deus, para que recebamos a tua palavra e possa produzir em nós frutos, ó Deus, das tuas maravilhas. No nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que está aí no outro lado, né, assim, Bruninha, antes, pastora Cris, né, entrou em contato comigo, eu tentei anotar ali o passo a passo, como vai fazer para salvar, né, e se eu conseguir, vai estar lá nos stories. Se eu não conseguir, né, assim, me perdoe, mais uma vez, às 15 horas, nós vamos estar no nosso culto ao Senhor. Dessa feita vai ser lá no nosso grupo pelo Zap, tá certo? Às 15 horas nós vamos começar o culto ao Senhor, tá certo? Vai convidando aí as pessoas, vai enviando, porque eu creio que essa tarde será uma tarde de maravilha, uma tarde de poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. Caso eu vá para o Instagram, né, fazer o ao vivo, eu comunico a gente lá nos stories, porque existem pessoas que ainda não é do nosso grupo, lá do Zap, né, como Alda, né, como acho que a outra menina que falou, que eu saí confundindo, mas ela disse que era minha xará, né, e estava pedindo sobre o dom, né, de línguas, e nós vamos estar mais uma vez orando, apresentando ao Senhor, tá certo? Então, vai avisando a todo mundo aí, 15 horas, como eu estou dizendo, pede ao despertador do Espírito Santo para te despertar, para as 15 horas, para deixar você atenta, para receber da parte de Deus, porque Deus tem uma palavra para você nessa tarde, tá certo? Como nesta manhã Ele teve e te entregou. Um bom dia, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, muito obrigado, Amara, Sandra, Tati, Jana, Bruninha, pastora Cris, Beza, Andréa, Angélica, Camilinha, mas eu não vi mais, Camilinha, mas qualquer outra pessoa que, Ivanilza, que entrou, Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? E fica aí na torcida que a pastora, né, consiga salvar, tá certo? Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Tem um dia de excelência. Eu profetizo sobre a palavra do Senhor. Antes que chegasse hoje, Deus já sabia, Deus já tinha preparado algo de especial para a sua vida. Recebe da parte de Deus o milagre, a palavra de Deus para a tua vida. Um excelente dia, favorável, cheio, resplandecente do poder de Deus, da glória de Deus na tua vida. Beijo no coração de vocês.